Alô, bom dia aos amigos, aos fãs de Elvis, aos seguidores deste canal que sempre relembramos Elvis Presley e suas histórias. Hoje o programa vem na inspiração de um comentário. Eu me inspirei para fazer o programa de hoje em um comentário de uma amiga do nosso canal que reflete a dúvida de muitas pessoas ao longo de todos esses anos que eu falo sobre Elvis. Eu noto que as pessoas têm uma dúvida, elas têm um pé atrás com os livros. Sempre existe alguma coisa nos livros que representa uma dúvida. As pessoas não confiam nos livros. Então eu quero dizer que, antes de mais nada, quando você, principalmente no gênero de biografias, uma coisa importante que você deve sempre checar é o autor, é o biógrafo. Você deve checar a trajetória do biógrafo. Então, você terá um livro que lhe dará uma segurança no que está escrito. Um bom biógrafo não inventa, ele pesquisa. Eu vou começar então lendo o comentário da nossa amiga, que diz o seguinte: eu também me sinto confusa sobre a vida dele. Há tantas versões, tantas biografias parciais. Sinto que com o tempo tudo se torna lenda, ainda mais que as lembranças mudam conforme algo seja revelado. Assim sendo, entender o que ele cantava, o que as músicas diziam, é a maneira certa de nos aproximar dos sentimentos dele. Eu concordo também em parte com este comentário, mas eu acho que as versões das biografias, como a nossa amiga aqui diz, elas convergem no mesmo sentido. Pelo menos estas biografias, estes livros de memória, onde os autores são pessoas, no caso do livro de memórias, os autores são pessoas muito próximas e foram muito próximas a Elvis. No caso das biografias, é como eu disse, o autor, se for um autor de prestígio, renomado, não há por que você duvidar. Hoje, então, eu separei três parágrafos de 2 livros para tentar mostrar que não é bem assim, que dependendo de quem fala as coisas mudam tanto, ok? Então, o livro em questão que eu trago hoje é de Peter Guralnick, e eu peguei um trecho que vai de encontro com o que a Priscila disse no seu livro de memórias. Então eu vou ler primeiro, vou passar para vocês primeiro o texto de Peter Guralnick e depois o mesmo texto ou a mesma história, a mesma referência no texto da ex-esposa de Elvis. Você notará que não diverge muito um livro do outro, ok? Vamos ao texto. Ninguém realmente entendeu. A vida que levavam juntos era uma vida secreta, e não importa o quanto os outros pudessem pensar que conheciam Elvis, ela era a pessoa que o viu sem defesas,
Foi ela que teve que lidar com os seus sentimentos verdadeiros, sem verniz. Ela foi a única a quem ele confessou todos os seus medos e desejos secretos. Mais e mais ela o pressionou para consumar a relação, mas ele recusou. Era uma coisa muito sagrada para ele, e ele disse a ela: eu quero que seja algo por ansiar. Mantenha o desejo lá em cima. Me sentei com raiva. Que tal, Anita? Gritei. Quer dizer que você não fez amor com ela durante 4 anos inteiros? Você não ficou com ela? Somente até certo ponto. Então eu parava. Foi difícil para ela também, mas é assim que eu me sinto. Havia mais de um modo de satisfazer um ao outro, ele disse a ela. Em vez de consumar o nosso amor de maneira habitual, ele me ensinou outros meios de agradá-lo. Uma das maneiras era tirando fotos. Ela vestiu o seu uniforme de colegial, às vezes ela era a professora seduzindo o seu aluno. Nós sempre inventávamos novas histórias e, consequentemente, aprendi o que mais estimulava Elvis. Eles documentaram estas histórias com uma câmera Polaroid. Priscila ficou mortificada no início por ter que ficar voltando à farmácia para comprar mais um filme. Ela tinha certeza que as pessoas suspeitavam para o que eles estavam usando o filme, mas Elvis apenas riu. Isso pode criar alguma excitação por aqui, ele disse. Esta cidade está morta. Memphis precisa de um pouco de fofoca. Gradualmente ela foi se acostumando com isso. Tornou-se o mundo dela. Havia muitas risadas e muitos bons momentos. Para quem não sabe, a câmera Polaroid, na época, era uma novidade. E então você colocava o filme na câmera e não precisava levar para revelar. Na mesma hora, a máquina soltava a foto revelada, ok? Então, por isso, não corria o risco dessas fotos caírem na imprensa através da pessoa que revela através do laboratório. Por isso, Elvis e Priscila usavam essas fotos, usavam esta máquina, esta câmera, para suas fantasias. Então, este texto veio do livro de Peter Guralnick. Agora veja, vamos para o livro da Priscila, o livro de memórias da ex-mulher de Elvis, e você vai ver que não diverge tanto assim. Eu vou iniciar a página aqui, Elvis dizendo. Então é o mesmo drama, né? Priscila, ela está morando com Elvis, eles não são casados ainda. Ela está mais ou menos com 17 anos. Foi quando o capitão Bollier, o padrasto de Priscila, permitiu que ela fosse morar com Elvis. Tudo bem que o capitão ficou achando que ela ia morar na casa de Vernon, mas na realidade Priscila, quando Elvis estava em Graceland, ficava com ele em seu quarto, ficava na mansão Graceland. Então é a mesma situação. Então Elvis diz, e agora eu começo o texto da Priscila. Você entende? Eu quero ter algo por ansiar, por aguardar. Mantenha o desejo lá no alto. Pode entender o que estou querendo dizer, não é mesmo? Sentei na cama furiosa. E o que diz de Anita? Gritei. Está querendo me dizer que não fez amor com ela durante os 4 anos em que namoraram? Só até certo ponto, e depois eu parava. Era difícil para ela também, mas era assim que eu queria. Era assim que você queria? Não pensa em mim? Quanto tempo acha que isto pode continuar? Oh Deus, Elvis, exige muita força de vontade. É pedir demais a outra pessoa.
Uma pessoa que está apaixonada e tem desejos intensos e saudáveis. Não me interprete de uma maneira errada. Não estou dizendo que não podemos fazer coisas um com o outro. O problema é apenas a consumação final. Quero reservar isso. Com medo de não agradá-lo, de destruir minha imagem como sua garotinha, resignei-me à longa espera. Em vez de consumar nosso amor à maneira habitual, ele começou a me ensinar outros meios de agradá-lo. Nossa ligação era muito forte, em grande parte sexual. Nós dois criamos algumas coisas excitantes e extremamente satisfatórias. Era o tempo da Polaroid e o início do videotape. Elvis era o diretor e eu a sua estrela nas fantasias. Nós nos vestíamos e nos despíamos, representávamos e nos engalfinhávamos, contávamos histórias, inventávamos cenas. Estávamos sempre inventando novas histórias. Eu estava vestindo o uniforme da escola, bancando a estudante meiga e inocente. Ou era uma secretária chegando em casa, de volta do trabalho, indo descansar na intimidade de seu quarto. Ou ainda uma professora seduzindo seu aluno. Descobri que isto estimulava Elvis ao máximo. Quase todas as noites eu fazia rápidas incursões à farmácia local para comprar grandes quantidades de filmes Polaroid. Alguns dos empregados já me conheciam e especulei se desconfiavam do que estávamos fazendo. Eu colocava os óculos escuros para me disfarçar, mas acabava atraindo ainda mais atenção. Ao pedir docemente 12 caixas de filme Polaroid, apresentando desculpas como: os outros devem estar com algum defeito, porque não consegui fazer com que saíssem direito. Ou então, não vai acreditar, mas alguém roubou todos os meus filmes. Também não era fácil entrar e sair de Graceland. Eu tinha que passar pelo Sr. Stahl no portão às horas mais insólitas da noite, sorrindo e acenando, voltando pouco depois com o mesmo sorriso e o mesmo aceno. Tinha certeza de que ele acalentava alguns pensamentos suspeitos a respeito de minhas saídas. Elvis riu quando lhe falei a respeito. Está tudo na sua imaginação, baby. Ele não pensa mais que um cachorro dormindo. E se ele começar a espalhar rumores sobre as minhas expedições noturnas? Pode criar algum excitamento por aqui, o que seria ótimo. Memphis é uma cidade morta. Preciso de um pouco de agitação. Então eu fico por aqui no texto da Priscila. Você percebeu que o texto de Peter Guralnick é o mesmo, aqui está mais detalhado, mas é a mesma essência. Não há divergência significativa ou que altere o significado ou o sentido do texto. Eu quero com isto validar os livros e as biografias de bons autores sobre Elvis ou qualquer outro artista ou outra personalidade. Bom, eu termino dizendo que todas as informações que eu trago são de livros que eu confio, são informações onde eu já cruzei, como agora, as histórias. Então, quando você ver um vídeo meu, saiba que eu não estou colocando aqui a história de forma irresponsável, ok? Quando eu coloco, eu já vi isso em vários outros livros. Quando a informação vem somente de um livro ou de uma fonte que eu percebo que não é idônea, que pode ser uma calúnia, então eu não faço vídeo com o tema, ok? Pessoal, eu volto com mais histórias, com mais sobre Elvis Presley. Elvis Forever.